Olá, tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo ao seu canal Limpos pela Graça. Neste canal tratamos somente de assuntos a respeito da graça de Deus. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. O tema deste vídeo é O fim dos tempos veio naquela geração. Jesus estava reunido com seus discípulos no Monte das Oliveiras e perguntaram quando viria o fim dos tempos. E que sinais haveriam de suceder? Como está escrito no livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 3, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Dentre vários sinais, há um muito importante, o qual define a época do ocorrido. O problema é que dificilmente acreditam na profecia que o dono da igreja fez. Enquanto não acreditarem que houve o juízo de Deus contra o povo judeu, não há a mínima condição de reinar em vida e muito menos apresentar o reino de Deus espiritual aos eleitos. Realmente, se não tiver um norte ou uma referência de onde Jesus de Nazaré se baseou para esta profecia, fica meio que no ar essa interpretação. Mas vamos partir de onde Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo ocorresse. São 3 os livros históricos que explanam este assunto, sobre a vinda do juízo e o fim dos tempos. São eles: Mateus, capítulo 24, Marcos, capítulo 13 e Lucas, capítulo 21. Vamos ler Marcos, capítulo 24, versículo 34 e 35. Diz assim: Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Veja bem, Jesus disse este versículo mais ou menos entre 30 e 33 anos depois de Cristo, ou seja, com mais ou menos 37 a 40 anos. Partindo dessa referência, já temos um rumo a seguir. No livro do profeta Daniel, ele disse que após estudar os escritos do profeta Jeremias, ele, Daniel, entendeu a profecia a respeito da desolação. Da mesma maneira, nós, examinando os escritos de Daniel, de Jeremias, também entendemos de onde Jesus de Nazaré se baseou para a profecia daquela geração. Vejam o que o profeta Daniel disse em seu livro, no capítulo 9, versículo 1 e 2. Dário, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônio. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Da mesma forma que nós examinamos as Escrituras, eles também o fizeram. Claro, cada um em sua época. Exemplos: Jesus, os apóstolos e os judeus examinam os livros da lei, ou examinaram os livros da lei, ou examinavam os livros da lei. Paulo utilizou exemplos do velho pacto, mas a sã doutrina foi revelada a ele no terceiro céu, para os gentios que somos nós. Promessa esta feita a Abraão, os que são da fé, e não de obras. E o que eu quero dizer com isto? É que nós não temos que nos basear nos escritos do velho pacto como regra para a nossa vida. O que nos interessa é a graça de Deus, ou seja, a sã doutrina, de onde então o profeta Daniel se baseou para dizer sobre a desolação de Jerusalém durante 70 anos.
Lendo o livro do profeta Jeremias, achamos alguns versículos que tratam desse assunto. Jeremias capítulo 25, versículo 11 e 12 diz: Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. O que dificulta o entendimento dos livros proféticos depende dos interesses de quem lê. Um exemplo: como a religião vai pregar sobre o cumprimento da desolação durante 70 anos? Não pode, por quê? Porque se fizerem isso, estarão dando carta de alforria aos fiéis, aos frequentadores. Estarão também ensinando que já ocorreu o juízo contra o povo judeu. E isso também não pode. Por quê? Eles vivem de mentiras, de enganos, de, vamos dizer assim, porque se ensinarem, olha, Jesus já veio em glória no ano 70, o juízo já ocorreu contra os judeus, eles estarão libertando as pessoas. As pessoas vivem, muitas das pessoas nesses lugares chamados igrejas, por quê? Com medo de diabo, medo que Jesus vai voltar e eles vão ficar, medo, só pavor, só pânico. Então, infelizmente, o sistema religioso não pode falar a verdade. Tem que viver de engano, de fraude. Para a religião, o que interessa é a escravidão dos fiéis e assim sustentarem o sistema religioso. Ou seja, os fiéis com suas ofertas, seus dízimos, que nunca foi dinheiro, era alimento, sacrifícios, holocaustos e outras formas de tomarem dinheiro dos que frequentam estas arapucas. Vamos em frente em nosso entendimento. Provavelmente o profeta Daniel também utilizou este versículo para o seu entendimento sobre os 70 anos e também Jesus de Nazaré. Vejamos, Jeremias capítulo 29, versículo 10, diz assim: Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Jerusalém foi destruída 2 vezes. Em 586 a.C., Jerusalém foi destruída. Talvez seja por isso que muitos não aceitam como sendo também a profecia de Jesus de Nazaré. Mas, se a maioria concorda que também no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi novamente destruída, por que não acreditar no que Jesus disse sobre sua segunda vinda? Jesus disse que muitos que andavam com ele iriam vê-lo vindo por sobre as nuvens, como está escrito em Mateus capítulo 16, 28. Diz assim: Garanto a vocês que alguns que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Entende porque está confirmado que Jesus já veio em glória e que foi no ano 70 depois de Cristo? Porque se ele não veio, então alguns daqueles homens ainda estão vivos, com quase 2000 anos de idade. Que pena que essa revelação não é para todos. O que significava a Babilônia no livro de Apocalipse? Nos livros proféticos? O que significava? Aqui está a prova que o juízo havia chegado contra a Babilônia. E isto ocorreu na geração que Jesus profetizou, a geração dos 70 anos. Apocalipse capítulo 14, versículo 6, diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo.
Nos dias de hoje, ainda existem tribos de Israel? As 12 tribos? Não. Qual é o povo de Deus? Todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz e o adoram em espírito e em verdade. Porque não há mais separação entre judeus e gentios. Cristo derrubou o muro de separação. Então, hoje, só que tem que estar na sã doutrina, tem que estar na graça de Deus. Não adianta, judeus querem fazer obras, faziam obras, se obedecerem à lei de Moisés, da graça decaíste, como está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Então, e diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O juízo havia chegado. Jesus, o Espírito Santo, estava pela boca de João, estava revelando o que estava acontecendo no ano 70, no dia do Senhor, no dia do juízo. Então está falando que o juízo havia chegado. No versículo 8, continua. Um segundo anjo o seguiu dizendo, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Então, os futuristas pegam esta aqui que está falando, caiu, o Espírito Santo, João estava tendo essa visão. João estava, pelo Espírito, anunciando às 7 igrejas, que foi para quem ele estava escrevendo as cartas, que havia chegado o juízo e que a grande Babilônia estava, a grande prostituta Babilônia estava sendo derrubada. Jerusalém foi cercada pelos soldados romanos e seu comandante era o general Tito, filho do imperador Vespasiano. Durante o cerco foram mortos mais de 1 milhão de judeus e foram levados a mesma quantidade de judeus como escravos. Inclusive tem um livro do Flávio Joséfo, ou até mesmo no YouTube, você coloca lá, que várias histórias verídicas sobre a queda do templo do ano 70. Tanto de pessoas mortas, que foram levados escravos, tudo está nesse livro de Flávio Joséfo. E aqui está falando que foi mortos pela espada de general Tito. Havia chegado o tempo da colheita, o juízo eterno do Deus vivo havia chegado naquele ano. Apocalipse 14, do versículo 17 ao versículo 20, continua assim. Outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz, aquele que tinha foice afiada. Tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no lagar, no grande lagar da ira de Deus. Elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. A religião ainda espera as uvas amadurecerem. O vinho deles deve ser bem envelhecido. São quase 2000 anos que o sistema religioso está esperando essas uvas amadurecerem. Quem foram pisados? Os judeus. E por quem foram pisados? Pelos gentios. O juízo de Deus só se findou quando os dias dos gentios foram cumpridos. Pois assim está escrito no livro de Lucas, capítulo 21, no versículo 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações.
Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. E o prazo para os gentios pisarem foi exatamente 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 11, versículo 2 diz assim: exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Esse versículo faz cair por terra a teoria da maioria dos teólogos. Quando você abre Bíblia de estudo e lá tem que ano foi escrito o livro de Apocalipse, a maioria deles coloca no ano 95 DC. Esse versículo desmonta essas falácias. Por quê? Porque está claro que ali o Espírito estava falando que a parte externa, o átrio, seria pisado pelos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Se fosse 95, no ano 70 caiu o templo. Então esse versículo não estaria aqui. Não teria sentido esse versículo estar aqui. Certo? Como Daniel entendeu os escritos do profeta Jeremias por estudá-lo, assim também nós, pelo Espírito Santo, entendemos o que significou quando Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse sobre o fim dos tempos e sobre o juízo que viria naquela geração. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like, se inscrevam em nosso canal, vamos combater o bom combate, pois é isto que temos que fazer contra esta mentira que está por aí. Que os teus olhos sejam iluminados e sua mente seja cheia de todo o conhecimento da graça de Deus, a qual se encontra nas cartas de nosso querido e amado irmão Paulo, que é a sã doutrina de Cristo. Até outra oportunidade, se assim o Pai permitir. Graça e paz. Até mais.